Boa tarde a todos. Vamos à coletiva de imprensa com o atacante Marcinho. Vamos às perguntas. Boa tarde, Marcinho. Então vamos começar por aqui. Marcinho, tá repercutindo bastante, diria até de forma positiva, né? O que tu falou depois do jogo aí pro colega, o Rangel estava lá, também o Tadeu, que a equipe precisa ter uma mudança de postura dos jogadores, né? Tá repercutindo bastante, os torcedores estão comentando. Então, que a gente quer que você fale de novo a respeito disso, né? Mas agora tem um jogo aí no sábado, e como é que está a conversa internamente para que haja essa mudança de postura, porque né, a água está batendo aí no pescoço e a equipe tem que reagir logo, Marcinho. Boa tarde. Então, em relação ao que eu falei no jogo, eu já tinha dito que eu já tinha conversado já com alguns jogadores, então é uma coisa que assim, a gente já tinha algum tempo já falado, então não é uma coisa que eu vou ficar falando de novo. E hoje a gente deve ter mais uma conversa ali em relação ao jogo e as coisas que a gente precisa tá mudando, tá melhorando. O Tcheco falou bem pouco ontem na representação, falou mais sobre a divisão do grupo, que aconteceu acho que já hoje, né, pela manhã. Era mais sobre isso, que também vai ajudar bastante ele a ter um maior controle aí sobre os treinos, sobre treinar mais específico, ter mais liberdade de tomar as decisões que ele precisa. Então acho que isso vai ajudar ele. E então assim, hoje a gente deve ter essa conversa um pouquinho mais sobre o jogo e sobre essa mudança, né, de postura que todo mundo tem falado. Eu falei, o Tcheco falou quando chegou, o Matheus veio aqui, já falou, o Foguinho falou, a Auremir falou, Marlone, todo mundo aí já falou, Giovanni Augusto, todo mundo sabe que a gente precisa disso. Então acho que e também a gente tem que entender uma coisa, que não é só falar, né? A gente tem que colocar em prática essa mudança, e eu tenho certeza que, como em trabalho durante essa semana, a gente vai fazer isso acontecer. Boa tarde aos colegas, boa tarde, Marcinho. Esse jogo é de suma importância para a Chapecoense, vai enfrentar um adversário que está na zona de rebaixamento também, né, a lanterna inclusive, mas que vem de uma vitória. A Chapecoense não vem de uma vitória no início do segundo turno. Como é que está sendo essa conversa aí no vestiário entre vocês, jogadores aí, após essa derrota aí? Era uma expectativa de vitória fora de casa, era um jogo palpável de se ganhar e tal. Como é que está sendo essa conversa aí para poder encarar o lanterna da competição na Arena Condá, nos mandos da Chapecoense, que também não vem fazendo boa campanha, para tentar o resultado positivo? Cara, a gente sabe que o Guarani tem um time qualificado. Se você olhar individualmente assim, os jogadores, a gente conhece todos e sabe que não vai ser um jogo fácil. E essa questão deles ter ganhado provavelmente dá um gás ali a mais para eles, uma confiança a mais que eles não tinham. E a gente vai ter que buscar isso sem ter ganhado o jogo. A gente vai ter que buscar no trabalho, na tática, no que o Tcheco passar para a gente, em alguma mudança ou outra taticamente que talvez a gente venha a fazer. E a gente tem que se unir nesse momento agora, arrancar a força de dentro. A gente tem que estar buscando de alguma maneira para que a gente volte a ganhar em casa, né? Que esse é um assunto delicado para a gente, que a gente ganhou um jogo só aqui, então a gente tem que ter essa mudança, não deixar que isso afete a gente. Eu tenho certeza que vão ter alguns torcedores, porque é um horário bom pro torcedor ir no estádio, às 3h30 ali. Lógico que não vai ser da maneira que a gente queria, até mesmo porque a gente não tem entregado aquilo que eles esperam, mas independente disso, quem estiver lá, eu espero que nos ajude e que a gente também volte a dar alegria para eles e para nós mesmos, porque a gente precisa provar para nós mesmos que a gente tem capacidade de fazer as coisas mudarem aqui. Marcinho, você é um jogador que tem uma história legal com o Chapecoense no ano passado, e é um cara muito respeitado também pela torcida. O que você fala tem credibilidade, a gente vê que você é um cara que está em busca, né, de melhorar e evoluir pela Chapecoense. O quanto que você nota isso dos colegas, do elenco, o que você pode falar sobre os demais jogadores também estarem dispostos a se entregarem para fazer com que a Chapecoense saia dessa situação delicada e bastante conturbada também? Cara, como eu falei, acho que todo mundo falar sobre isso, acho que todo mundo já falou um pouco, assim, sabe? Os líderes aí do elenco, algum outro jogador também que já esteve aqui.
sempre já falou internamente também. Então, assim, eu acho que agora é parte de um princípio de onde a gente tem que fazer as coisas acontecerem. E eu acho que quanto menos a gente falar essa semana em relação a isso, deixar mais pro treinador ou pro presidente, quem quiser falar essa semana com a gente aí, deixar mais para eles e a gente fazer mais aqui dentro do campo, para que a gente possa transferir isso no dia do jogo. Porque eu acho que dessa maneira é a única solução e a única saída que a gente tem. Claro que todo mundo tem tentado fazer o melhor individualmente, mas é um momento da gente também olhar, eu mesmo olhar para mim, ver o que eu posso fazer de melhor, porque eu tenho certeza que eu ainda posso melhorar muito, mas muito mesmo assim. Então acho que é um momento de cada um olhar para dentro de si, ver o que pode fazer a mais, porque é um momento que a gente está precisando de algo a mais, de 110, 120%, porque o que a gente está fazendo não está sendo não tá dando certo, né? Não tá sendo. Então eu espero que a gente consiga fazer essa mudança e a gente precisa dela imediata. Marcinho, é claro que tudo parte da questão de postura, que a gente falou bastante, mas assim, falando mais da questão técnica, o que falta assim para a Chapecoense ter mais produção? Em alguns jogos teve bastante produção, acabou não fazendo gol, dá para a gente citar alguns jogos aí, né? Contra o Ituano, saiu na frente, mas a produção no geral foi pequena, teve poucas sinalizações. Precisa acertar, principalmente nesse setor de criação aí, você no ataque, o próprio Giovanni Augusto, o Mailton aparecendo, a questão de ajuste, de acerto entre vocês, muitas vezes na conversa ali dentro do gramado, para que as jogadas fluam e consigam fazer os gols. Cara, a gente conversou isso no intervalo lá do jogo, porque a gente fez o gol e meio que deixou um pouquinho o ritmo abaixar ali. A gente começou muito bem o jogo, tendo chances ali, a gente podia ter aproveitado um pouquinho melhor nesse último passe. Acho que a gente tem que caprichar um pouquinho ali mesmo na frente. Quem estiver jogando ali na frente, a gente está numa situação onde o detalhe, o mínimo faz a diferença. Então a gente tem que melhorar, a gente sabe que tem que melhorar, a gente tem que trabalhar essa semana em cima disso, em finalização, cruzamento, último passe. E acho que assim, é uma parte também um pouquinho difícil nesse momento, é a questão não é de entrosamento, mas assim, esse ataque que jogou no último jogo, acho que não me lembro de ter jogado com o Mailton assim, mas assim, a gente se conhece, mas a sequência de jogos ela vai ser importante também daqui para frente. Se a gente conseguir manter o mesmo time, não sei quem vai jogar, mas o detalhe vai fazer diferença, então a gente tem que trabalhar em cima disso para que a gente venha fazer os gols e matar o jogo e depois saber também se defender para não sofrer gols. Marcinho, a Série B é uma competição muito nivelada, né? E às vezes um time que tá lá embaixo ganha um time que tá lá em cima, né? Foi o exemplo do Guarani, né? Na última rodada aí, o time que vem enfrentar a Chapecoense agora. E os confrontos diretos acontecem, como esse que vai acontecer agora. Eu queria que você falasse um pouco como que você encara essa situação de ser uma competição nivelada, tendo a possibilidade, e todos os jogos são palpáveis de uma vitória, ainda mais numa Série B, onde a força física e também o empenho, ela exige muito, né? Cara, você disse uma coisa que todo mundo já tem ciência, né, que é a questão do campeonato ser muito nivelado. E a gente tem consciência disso, a gente sabe que... e a gente já provou isso também em alguns jogos, a gente jogando contra times que estão no G4 ali, a gente joga de igual para igual, e talvez em um detalhezinho a gente vai lá, toma um gol bobo e isso decide o jogo. Como eu falei, acho que a gente tem que ter entender melhor os momentos do jogo, às vezes, na hora de tomar as decisões. Às vezes a gente tem que fazer 1-0 e tem que ficar ali atrás mesmo. Então, assim, tem que saber sofrer. A gente fala muito sobre isso. E alguns jogos a gente soube, né? No início a gente aguentou bem ali atrás na marcação. Mas a gente tem sofrido nessa parte agora. E a gente sabe que é complicado. Na situação que a gente está, a gente tem que, como eu disse, a gente tem que tirar força agora é uma coisa, eu acho que mais mental do que
do que o futebol jogado, porque o nosso elenco ele tem qualidade, a gente já provou isso. Eu confio em cada um dos jogadores que estão aqui, dos que estão chegando para nos ajudar. Tenho certeza que já vão estar no outro jogo aí, já vão dar força pra gente, assim como foi os que chegaram recentemente. Então eu espero que a gente possa todo mundo junto nesse momento agora de dificuldade, não se separar. Cada um ir para um lado e querer resolver do seu jeito. Acho que é um momento agora de se unir, não é um momento de apontar dedo para ninguém, de botar a culpa em nenhum jogador ou a gente falar que a culpa também não é nossa, que a culpa é da diretoria ou que é do treinador. Então, assim, como eu falei e volto a falar, todo mundo tem uma parcela de culpa em tudo que está acontecendo. Então, cada um, dentro das suas funções, assumir as suas responsabilidades e se unir nesse momento. Se eu tiver que falar a verdade para alguém falar para mim e eu aceitar aquela cobrança, então é um momento disso. Se eu ver que eu não estou bem no jogo e alguém falar comigo, eu entender que aquilo ali é para o meu bem. E da mesma maneira eu tenho certeza que se a gente falar alguma coisa para a comissão ou para o diretor ou para o presidente de algo que a gente acha que tem que melhorar, eles escutarem também, então é um momento assim de união, para que a gente possa junto sair dessa situação, porque a gente tem recebido cobrança de todos os lados e é normal, faz parte do futebol. A torcida cobra a gente porque a gente não está ganhando o jogo. E não adianta eu bater boca com o torcedor porque ele está na razão dele. O que eu tenho que fazer é provar dentro de campo, trazer o resultado para que depois ele possa lá estar comemorando e a gente comemorar junto. Porque no final do ano aqui, a única coisa que importa é a Chapecoense tá na Série B e quem sabe, não sei, lá na frente a gente conseguir beliscar alguma outra coisinha. Marcinho, a gente estava lá em Itu, né? E, cara, o estádio estava vazio, conversando com as pessoas do Ituano, as pessoas da comunidade, da imprensa lá, eles davam praticamente como certo uma possível Série C no próximo ano e no final do jogo a gente notou que o Ituano saiu com uma energia totalmente diferente, com a possibilidade de ver a expectativa de sair também da zona de rebaixamento. O Guarani está a 5 pontos da Chape, pode ficar 2. O quanto que é importante a Chapecoense nesses confrontos diretos pontuar, fazer o dever para ficar tranquilo e também tirar as expectativas dos adversários? Cara, desde o jogo do Ituano a gente já tinha conversado sobre isso, que era um jogo extremamente importante para a gente vencer, para a gente começar o segundo turno com o pé direito, e também com um adversário que é direto da gente ali, para deixar eles ali embaixo, e no mínimo não perder. E a gente acabou perdendo o jogo. Então acho que assim, agora nessa semana a gente tem um pouquinho mais de tempo para trabalhar com um treinador novo, e eu tenho certeza que todo mundo sabe da importância desse jogo, que é contra o Guarani. Do mesmo jeito do Ituano, eles também venceram o jogo e provavelmente já estão querendo olhar ali para cima. Então, assim, a gente tem que, num linguajar mais nosso, assim, a gente tem que pisar na cabeça dos caras. A gente não pode deixar os caras virem aqui e jogar de qualquer jeito. Então, se tiver que ser na imposição, tem que ser na imposição. Talvez não dê na técnica, na situação que a gente está, mas a gente faça 1-0 ali e saia na mão com os caras mesmo assim, porque é o que a gente está precisando nesse momento. Se não der na qualidade, na técnica, a gente tem que ir na raça mesmo e vencer o jogo. Ainda mais com um confronto direto. E logo lá na frente a gente tem depois mais alguns jogos assim, então a gente tem que ter a ciência e saber a importância desse tipo de jogo.